Bom, a segunda aula de equilíbrios, a gente vai fazer os exercícios, tá, da primeira parte, que vão basicamente trabalhar com cálculos de constante e algumas outras particularidades que a gente precisa comentar sobre constante. Na aula que a gente teve de introdução, a gente meio que entendeu que o equilíbrio é um estado que a reação alcança, e nesse estado ocorre uma espécie de compensação nas velocidades do processo direto e inverso. Vimos também que um equilíbrio, como a reação não tem fim, né, já que ela é um processo cíclico, a gente viu que quando a reação atinge o equilíbrio, sempre vai haver uma certa quantidade de reagentes e de produtos. A gente fala que essa mistura de reagente e produto é basicamente a composição do equilíbrio. E aí a gente viu que para expressar uma espécie de rendimento do equilíbrio, se eu tenho mais produto ou mais reagente, a gente vai definir e calcular a tal da constante. Então, a ideia desses exercícios, dessa primeira aula, é basicamente, primeiro, né, mostrar para vocês alguns conceitos básicos e aprender a calcular a constante. Tem tudo quanto é tipo de exercício. Tem exercício mais simples, tem exercício que você vai ter que montar a tabelinha, tá? Então, essa aula de hoje a gente vai dedicar à resolução de exercícios, tá? Na sequência, se der tempo a gente começa hoje, a gente entra na parte de deslocamentos de equilíbrio. Pode falar. Hã? Ah, é verdade, né? Ô, gente, eu não me ative nesse detalhe. Qual que é a matéria de quinta? Hã? É orgânica? Ah, então vamos de orgânica. Eu não sei por que que eu tô. É, bom, tudo bem. É, eu não tô bem hoje, né? Vocês já preparam. Então esquece isso, tá? Esquece o que eu falei agora. Começa de novo. Ah, então ou é exercício de isomeria ou é reação orgânica. Ah, que beleza. Então vamos de reação orgânica. Que delícia. Os dois assuntos eu amo, na verdade. Que página que é, vocês sabem? 114? É isso, né? Oh, obrigado por vocês terem falado, gente. 114. É isso. Aí. Reações orgânicas. Página 114. Então, para o pessoal de casa, tá, gente? Cancela equilíbrio. Tá. Depois a gente faz. Faltaram três? Se tiveram, a gente faz, pode deixar. Então vamos para reações, gente. Estudar reações orgânicas é sempre complicado pelo seguinte: o tipo de reação que um composto vai sofrer vai depender das características estruturais do composto. A gente costuma estudar reações orgânicas, né? Dividindo elas somente em quatro grupos. Quatro grupos: substituição, adição, eliminação e óxido-redução. No entanto, cada um desses tipos de reação vão ter os seus subtipos. Então, por exemplo, quando eu estudo reações de substituição, eu posso ter substituição em alcano, substituição em aromático, substituição em carbonila. Então, a gente vai tentar estudar as reações dentro dos grupos, né? Substituição, adição, eliminação e oxirredução,
E dentro desses grupos a gente vai dividir em subgrupos, tá? Porque isso, eu acho que essa é a maneira menos dolorosa de se estudar reações orgânicas. Então a gente começa falando de reações de substituição, especificamente em dois tipos de hidrocarbonetos, alcano e aromático, tá? Essas reações elas são importantes principalmente para a indústria de matéria-prima. E o mecanismo das reações é um pouco diferente em cada um. Então eu vou começar com as reações de substituição em alcanos. Bom, o que a gente lembra de alcano, né? Os alcanos são os compostos, gente, da orgânica mais simples que existem. Em termos de estrutura, não, são moléculas que não são polares, não tem caráter ácido nem básico, não tem grupo orgânico, não tem hidroxila. Então, são compostos muito difíceis de reagirem. E quando a gente fala de alcano, a gente talvez esteja falando da orgânica, dos compostos mais difíceis de você fazer reação química. Isso significa que quando eu quero fazer um alcano reagir, eu preciso de uma condição extrema. Ou seja, eu preciso de dar muita energia de ativação para esse alcano. Por que eu estou contando isso? Porque as reações com alcanos, então vou escrever aqui, ó. Devido à sua baixa reatividade, devido à sua baixa reatividade, Sor, Verônica. Verônica, daqui a pouco ela volta. Acho que voltou. Devido à sua baixa reatividade, alcanos reagem via substituição, radicalar, substituição radicalar, na presença de radiação ultravioleta. Na presença de radiação ultravioleta. Tá aqui. Geralmente, as reações que envolvem alcanos são reações onde a gente vai transformar eles em compostos do tipo halogenados, tá? As reações mais famosas são as halogenações. A gente vai chamar genericamente de halogenação. Halogenações. Na verdade, pessoal, tem vários tipos de substituição, tá? Tem halogenação, tem nitração, tem sulfonação. É claro que eu estou fazendo um recorte e estou tentando dar aquilo que é mais importante. Eu estou tentando não ir para os rodapés de caderno, tá? Halogenações. Reações que envolvem a presença de cloro, sobretudo bromo, e iodo. Ou é cloro, ou é bromo, ou iodo. Geralmente o flúor não se usa muito na halogenação, porque o flúor é muito reativo, tá? Bom, a reação, ela precisa de radiação ultravioleta, por quê? Porque ela vai gerar o que a gente chama de radical livre. Para você fazer um alcano reagir, você precisa torná-lo reativo, já que ele, por si só, não é uma molécula que goste de reagir. Os halogênios, pessoal, também não são substâncias muito reativas. São apolares, moléculas muito pequenas, né? Então, na halogenação, vou pegar um exemplo aqui, vai. Eu quero fazer uma exemplo. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos, tá? Eu vou fazer a cloração, vou escrever aqui, ó, monocloração do etano. Agora, gente, se prepara, porque agora vai começar um nome atrás do outro. Substituição, halogenação, monocloração. É tudo a mesma merda. Só que você está especificando. Quando eu falo substituição, eu estou falando de um tipo de reação genérica. Quando eu falo que é uma halogenação, significa que eu estou reagindo com halogênio. Quando eu falo que é uma monocloração, significa que eu vou trocar um átomo por cloro na substituição. Então, na reação de monocloração do metano, a primeira etapa dela, ela acontece em etapas, tá? Eu acho que eu vou colocar aqui desse lado, gente, porque aí eu consigo depois fazer o que eu quero. Ó, primeira etapa. A primeira etapa
é a etapa que a gente fala que é a etapa de formação do radical livre. Eu vou misturar dentro do meio reacional o etano, que é um gás, com um desses três aqui. Vou colocar dentro do sistema e vou jogar a radiação ultravioleta. Quando essa radiação ultravioleta incidir nas moléculas, olha o que vai acontecer. A molécula de cloro vai receber radiação ultravioleta, que é uma radiação de alta energia. E na hora que a molécula recebe a radiação de alta energia, essa ligação aqui, ela se rompe. Só que vamos lembrar, pessoal, que aqui nós temos um par de elétrons sendo compartilhado. Quando a ligação se rompe, os átomos de cloro se transformam nisso aqui, ó. Tá? Esse pontinho aqui é para representar que esse átomo de cloro ele está com o elétron desemparelhado. Isso é o que a gente chama, na química geral, não importa, não é só na orgânica, de radical livre. Radical livre. Tá? Então eu tornei a molécula de cloro, que é uma molécula até tipo inerte, não gosta muito de reagir, eu transformo ela em radical. E essa radiação ultravioleta também vai atuar na molécula orgânica. Então, ao mesmo tempo em que os átomos de cloro estão se transformando em radicais, na molécula de metano, eu também tenho a formação de radicais. Ó. No caso das moléculas orgânicas, o que acontece? As ligações que vão ser rompidas são as ligações CH. A radiação ultravioleta, embora tenha uma energia alta, ela não é tão energética a ponto de quebrar a molécula inteira. Ela tem energia suficiente para quebrar as ligações CH. Então, nesse processo aqui, ó, olha o que acontece com a molécula de etano. Ó. Então, eu peguei a molécula de cloro e transformei em radicais. Peguei a molécula de etano e transformei em radicais. Ô, gente, por que essas estruturas aqui, gente, elas são instáveis? Qual que seria a explicação química para isso? Para a instabilidade de um radical livre. Ele tem elétron desemparelhado. Por isso a substituição vai se chamar radicalar. Você transforma a molécula em radical e aí vem a segunda etapa. Nessa segunda etapa, esse monte de radical livre lá dentro começa a colidir um com o outro. E aí o que pode acontecer nessas colisões, gente? Isso aqui é uma zona. Por quê? Imagina que você tem dentro do sistema um monte de átomos de Cl ponto e um monte dessas coisas. Conforme essas coisas começam a se encontrar, eu começo a ter a formação de produtos. Por exemplo, se um hidrogênio encontrar um radical Cl ponto, ele forma isso aqui, ó. H ponto mais Cl ponto, virando HCl. Segundo encontro possível, pessoal. O segundo cloro, que virou radical, né? Vai encontrar com esse radical aqui. Como que chama esse radical? Etil. Etil, não é o etil, ó? Então, o radical etil encontra com o radical cloro para formar o cloreto de etila. Ó. Tá? E, obviamente, podem acontecer encontros inusitados. Por exemplo, quer ver um encontro inusitado? Imagina um H encontrar com outro H. Vai formar H2. Imagina um etil encontrar com outro etil. O que vira? Butano. Vira um butano. Então, essa reação, a gente fala na orgânica, que ela é uma reação
pouco específica, porque você vai ter a formação de produtos colaterais, digamos assim, tá? Mas os produtos principais são esses dois aqui. Agora, como é que eu escrevo isso de uma forma extremamente simples? Porque ninguém vai fazer isso aqui numa prova. A gente vai fazer o seguinte: pega isso aqui tudo e soma. Tipo, aplica uma mini lei de Hess aqui. Vê o que que dá para cortar aí. Aqui, porque eu quero montar uma equação global, tá? Ó. Equação global. Tá aí. Ah, dá para cortar, quer ver, ó? Dá para cortar esse H ponto aqui, ó, com esse H ponto, né? O que mais que dá para cortar? Dá para cortar os CL pontos aqui, ó, com CL pontos aqui. Dá para cortar o etil com etil. E aí sobrou só o que a gente precisa escrever de fato. Oi, 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 oi. Então fica CH3 mais Cl2, dando H3C, CH2, Cl mais HCl. Pronto. Tá aí. Tá? Esse composto, ele é mono... Por que que eu chamo ele de monoclorado? Porque eu substituí um hidrogênio por um cloro. Esses compostos que sofreram uma substituição, eles podem sofrer outras. Então, poderia, por exemplo, pegar este composto e fazer uma segunda cloração. Tá? Beleza? Problemas. Essas reações, vou escrever aqui, ó. Reações em alcanos, podem levar, porque essa parte ela é bem importante que a gente comente, porque se o exercício cobrar esse tipo de reação, provavelmente ele vai cobrar aqui, ó. Reações em alcanos podem levar à formação de isômeros com porcentagens distintas. Isso é uma coisa que acontece muito na orgânica, gente. Quando a gente estuda, o pouco de reação que a gente estuda, né? Geralmente a gente estuda mais na inorgânica. A gente fala de reação de neutralização, enfim, dupla troca. Na orgânica, a coisa é tão maluca que às vezes você coloca um cara para reagir com outro e essa reação ela pode formar vários produtos diferentes. Quando isso ocorre, geralmente um dos produtos vem numa quantidade muito maior que os outros. E é justamente esses pormenores que os vestibulares perguntam. Por exemplo, como que eu sei quantos produtos podem ser produzidos? Como que eu sei daqueles produtos produzidos qual é o mais relevante, aquele que tem maior quantidade? Então vamos falar um pouco sobre essa questão que eu poderia dizer que é uma inespecificidade. Esse tipo de reação ela não é específica. Você não vai produzir só uma coisa. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho. Ó. Imaginem que nós queiramos fazer essa reação aqui. Ó. Eu quero pegar o propano e reagir com bromo. Ô, gente, uma coisa muito importante, que aí não tem muito jeito, você tem que memorizar. Quando você reage um alcano com halogênio, veja, o halogênio ele sempre vem na forma de substância simples. Na substituição, só ocorre a troca de um hidrogênio, tá vendo? Ó? Não é para trocar os dois. Se eu quiser colocar um outro cloro aqui, eu terei que fazer essa reação novamente com outra molécula. Então, quando você estiver diante de uma reação como essa daqui, você não vai ficar pensando naquilo. Você vai olhar para isso e pensar o seguinte: olha,
eu vou trocar um hidrogênio por um bromo. Acabou. Só que aí é que começa o problema. Por quê? Porque dependendo do hidrogênio que eu trocar, a molécula vai ficar diferente. Por exemplo, vamos supor que eu vá fazer hidrogenação desse hidrogênio aqui, ó. Tá vendo? Esse hidrogênio, presta atenção no que eu vou falar agora, ó. Esse hidrogênio está ligado no carbono primário, ok? Tanto esse como esse aqui. Eu tenho 6 hidrogênios ligados em carbono primário, né? Os das pontas. Então, se a halogenação for ali, o que você vai ter de produto? Você vai ter isso aqui, ó. BR, opa, BR, ó. Hidrogenação, oh, meu Deus. Halogenação no hidrogênio primário. Deu o 1-bromo-propano mais HBr. HBr. Só que existe uma outra possibilidade do bromo substituir, que seria a substituição do hidrogênio secundário. E aí eu vou formar um isômero de posição para aquele cara. Eu vou formar isso aqui, ó. Aqui, ó. H3C. Nossa. Ó. Aí o brominho aqui, mais HBr. Olha lá. Então, veja, quando a gente vai fazer essa reação no laboratório, na prática, a gente obtém 2 produtos orgânicos no mesmo recipiente. Você vai obter uma mistura de 1-bromo-propano com 2-bromo-propano. Ou então, se preferir, né, a gente pode colocar aqueles nomes assim, ó. Brometo de propila, brometo de propila. E esse aqui, como que é o nome desse, gente? Iso, né? Esse aqui é o brometo de isopropila. Brometo de isopropila. Ok. Aí, qual que é a bizarrice da história? Se essa substituição fosse um evento aleatório, tipo ao acaso, provavelmente nós deveríamos ter nessa mistura muito mais desse cara aqui, ó. Vou repetir essa frase e ver se você consegue entender por quê. Se a substituição dos hidrogênios fosse um evento ao acaso, aleatório, eu deveria ter na minha mistura muito mais desse composto. Por quê? Porque eu tenho mais hidrogênios ali para serem substituídos. Eu deveria ter uma quantidade enorme de brometo de propila e um pouquinho desse. No entanto, quando a gente vai fazer a análise da mistura, a gente observa justamente o contrário. Na minha mistura existe um produto majoritário, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o produto principal. O produto principal, tá? Que é aquele que vai ser produzido numa concentração maior do que o anterior. Por que essa observação ela é importante? Porque isso fez com que os químicos, primeiro, né, percebessem claramente que a substituição não é aleatória. Segundo, tem que haver uma explicação para que aquele hidrogênio seja mais facilmente substituído. Tá? O que essa observação nos dá de informação é o hidrogênio do carbono do meio é mais fácil de ser substituído do que o hidrogênio do carbono da ponta. Tá? E isso acontece também com carbonos terciários. Então, a gente pode escrever assim, ó, opa, eia, a diferença de reatividade. Não, não, não é isso. Existe
uma diferença de estabilidade dos radicais. Então, o que eu vou fazer agora aqui é te explicar por que que isso acontece. Eu vou te explicar e te dar uma regra, tá? Você pode decorar a regra e continuar com a regra decorada, ou se quiser a explicação, guarda ela para você. Os químicos foram investigar, então, por que que isso acontecia. Tipo, por que que um hidrogênio é mais fácil de sair do que o outro? E a conclusão que eles chegaram foi que o problema tem a ver, na verdade, não é com o hidrogênio. Porque quando a gente aprende isso, eu sempre gosto de usar aspas, né? Porque a gente não aprende isso no cursinho, a gente decora. Quando ensinam isso no cursinho pra gente, ensinam assim: olha, o hidrogênio de carbono secundário é mais reativo que o hidrogênio do carbono primário. Por isso ocorre essa diferença. Na verdade, a culpa não é do hidrogênio. A culpa é desse cara aqui, ó, do radical. O que que acontece? Toda vez que a reação ocorre, significa que a molécula, antes de virar isso aqui, ela passou por um radical livre, não é? Então, o que que acontece? Se a substituição for no carbono da ponta, essa molécula aqui, ó, essa molécula aqui, ela vai se transformar em um radical livre primário. Ó, tá bem? Isso aqui é um radical livre primário. Porque o radical livre tá, o elétron desemparelhado, ele está no carbono primário. Agora, quando ocorre a substituição no carbono do meio, significa que o radical que se formou foi no meio. O que que os caras descobriram? E aí tem uma série de razões para isso, tá? Eu vou tentar não entrar muito nos detalhes. Que cada um desses eventos tem uma energia de ativação diferente. Tem uma energia de ativação diferente. E a energia de ativação menor é essa daqui, a que leva para a formação do secundário. Ou, em outras palavras, que eu acho que é mais fácil de entender, o radical secundário é mais estável do que o primário. Se o radical secundário é mais estável do que o primário, quer dizer que ele é mais fácil de ser atingido. Então, a reação, eu sei que isso parece bizarro, mas quando uma molécula orgânica vai reagir, é como se ela tivesse a oportunidade de escolher qual caminho ela quer. Eu quero virar um radical primário ou eu quero virar um secundário? Só que o que que a natureza faz? Aquilo que é mais fácil. Esse radical, ele tem menos energia, menos energético. Portanto, ele é mais fácil de ser atingido, tá? Então, existe aqui uma estabilidade de radicais. Radicais secundários são mais facilmente produzidos do que radicais primários. E isso vale para terciário também. Eu vou mostrar um exemplo depois, tá? Então, ó, a substituição ocorre, alô? Ocorre preferencialmente no carbono secundário, levando à formação de um radical mais estável.
tá? Se a gente for pensar na cinética da reação, né? A gente está propondo aqui o seguinte: cada reação vai ter um complexo ativado. O complexo ativado desse tipo aqui, ó, é mais fácil de você alcançar. Então a reação ela preferencialmente vai para aquele caminho, tá? Beleza? Esse tipo de pergunta, vou ser bem honesto, é bem raro aparecer em provas. Tipo, ai, qual é o produto principal? Porque daí, por exemplo, já a proposta da questão passa a ser uma proposta totalmente conteudista, né? E graças a Deus o Enem não tem esse tipo de comportamento, tá? Onde que eu acho que, por exemplo, uma prova como a do Enem poderia explorar para que você conseguisse descobrir quantos compostos são produzidos, né? Então, por exemplo, aqui eu produzi dois, mas vai ter situações em que eu vou produzir mais, tá? Vou colocar um exemplinho para a gente ver isso aqui. Eu vou mostrar agora com o terciário. Eu vou mostrar um, na verdade, que tem os três carbono, que daí a gente já faz a regrinha. Aí nós já fazemos uma regrinha. Semana passada eu estava fazendo uma questão com um aluno, acho que era na monitoria, não me lembro exatamente onde era. E aí apareceu isso aqui, ó. Um, dois. Opa, peraí. E um, dois, três, quatro e cinco. Quantos compostos diferentes monoclorados eu posso obter? Ó, eu quero reagir isso aqui com cloro. Com cloro. Eu quero quantos, nomes e quem é o principal. Então, olha só. Eu sei como o mecanismo ocorre. Sabendo como o mecanismo ocorre, eu vou tentar substituir um hidrogênio por vez. Então, eu vou começar substituindo hidrogênio por aqui, ó. Tira um hidrogênio daqui. Esse aqui, gente, é o 1, 2, 3, 4, 5. É o 2, 2, 4 trimetilpentano. É o 2, 2, 4 trimetilpentano. Aquele hidrocarboneto bem famoso, tá? Ele tem carbonos primários, ele tem carbono secundário, ele tem carbono terciário e quaternário. Ele tem todos, tá bom? Então vamos para os compostos. Vou colocar um cloro aqui, tá? Só que agora o desafio. Todo mundo desenhando de palitinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou meter um cloro já. Aí aqui, ó, 2. E aqui o 2, 2, 4, ó. Vê se é isso. Esse é um composto. Tá. Agora, ó, toma cuidado com isso aqui, ó. É onde eu queria chegar. Eu substituí o hidrogênio daqui por um cloro e deu isso, não é? Tá. Qual que é o próximo hidrogênio que eu posso substituir? Tá vendo esses daqui, ó? Ô, gente, se eu substituir um hidrogênio daqui por um cloro, eu vou chegar na mesma molécula. Cuidado. Às vezes a gente acha que, ai, é só substituir de todo. Não, não, não. Se eu botar o hidrogênio aqui, eu vou ter exatamente a mesma molécula que eu tenho aqui, tá? Como que é o nome dessa molécula aqui? Vamos, gente, para hoje. Ó, a cadeia principal tá aqui, não tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o carbono 1 porque ele está próximo do grupo funcional. Então é o 1 cloro, esse aqui é o carbono 1, ó. Cuidado que isso aqui não é carbono, hein? 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. Então fica 1 cloro. Aí eu tenho 2, 4, 4, trimetil.
pentano. Eu não vou fazer, mas se você tiver curiosidade de trocar esse hidrogênio aqui, ó, por um cloro e for dar o nome, você vai chegar no mesmo nome. Então toma muito cuidado com esse tipo de questão. Tá, então substituir aqui ou aqui da mesma molécula. A próxima substituição vai ser aqui, ó. Se você botar o cloro aqui, esse passa a ser o carbono 1. E aí esse passa a ser o metil. Não. Não, então, substituir na principal já deu o suficiente, né? Nesse caso, porque aqui dá na mesma. Agora, se tivesse, por exemplo, um aqui, ó, aí já seria diferente, teria que substituir aqui também. Então, nesse caso, fica assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Aí tem o metil aqui, né? E os dois metis aqui, não é? O cloro vai vir aqui agora, ó. Então, eu vou meter um cloro aqui, ó. Nome? A cadeia principal é essa daqui, né? Aqui é o carbono 1. 2. 2 cloro, 2,4,4 trimetilpentano. 2 cloro, 2,4,4 trimetil pentano. Esse é o produto principal. Esse é o produto principal. Por quê? Porque na escala de facilidade de se formar, o radical terciário, que veja, para eu substituir esse hidrogênio, eu tenho que ter formado um radical terciário aqui. E os radicais terciários são mais estáveis ainda do que os secundários, tá? Então esse seria o produto principal. Depois eu escrevo a regra, tá, gente? Relaxa que depois eu escrevo a regra. Não precisa escrever agora, não. Tá, agora eu vou meter o cloro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O cloro. Aqui tem o metil, metil, metil e um cloro aqui, ó. Ó, gente. Aqui no meu desenho eu estou colocando esse metil para baixo, mas aqui eu estou colocando para cima, tá? Cadeia principal continua sendo essa, ó. Agora eu tenho 3 cloro. Ó, você vai percebendo pelo nome que é diferente. 3 cloro, 2,4,4 trimetil, pentano. Pentano. Ali. Tá bom? E a última situação em que eu poderia substituir o cloro para dar produto diferente seria no carbono primário aqui, ó. Tanto faz aqui, aqui ou aqui, hein? Olha a pegadinha de novo. Aqui, 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 você dá a mesma molécula. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Aham, aham. E eu vou colocar o cloro para cá. Pronto. Ó. Agora o cloro tá aqui, ó. Aqui, ó. Um, que é o carbono, ó. 2, 3, 4, 5. Oi. Então aqui fica um cloro, 2, 2, 4 trimetilpentano. Porque agora eu sou obrigado a contar a cadeia por aqui, ó. Porque o grupo funcional tá desse lado, né? Tá? Beleza? Ô, gente, eu acabei de descobrir um erro que eu fiz. Espera aí que eu já falo. Agora que eu vi o erro. Uhum. Dá uma olhada no nome aqui de cima, vê se vocês descobrem qual é o erro. Peraí, deixa eu ver se está errado mesmo. É, tá errado. É só para ver se estava errado. Tem um erro nesse nome. É, o cloro está no meio, não tá? Então, a rigor, eu poderia escolher qualquer ponta. Só que essa ponta tem mais ramificação, ó. Então eu tenho que começar por aqui. Então é 2, 2, 4.
É 224, tá? Na hora que eu fui olhar, que eu falei, opa, aqui não tinha como, porque o cloro está desse lado mesmo, e aqui também não tem como. Mas quando o cloro está no meio, aí você usa o critério de ramificações para dar o nome. Aí, tá bom? Vamos colocar a regrinha aqui, ó. Calma aí, prof. Oi. Não, eu não tô pagando a lousa, não. Calma, tô pagando aqui. Aqui continuou. Ela tá aqui. O segundo é esse aqui? Você tá falando? Ah, tá. Não, esse é o mais estável, porque ele tá no carbono terciário. Então, assim, numa escala de quem tem maior quantidade. Esse cara é o produto principal, formado em maior quantidade. Depois vem esse aqui, que é o carbono secundário, tá? Eu vou tentar escrever a regra do jeito que fique fácil de vocês memorizarem. Na substituição, há uma estabilidade, habilidade, estabilidade relativa de radicais. Ó, primeiro eu preciso que vocês olhem para isso. Na substituição, há uma estabilidade relativa de radicais. Radicais terciários são mais estáveis do que secundários, são mais estáveis do que primários. Isso significa que eles têm mais chances de serem formados. Agora, olha que interessante. Dá uma olhada nessa molécula de novo. Eu tenho carbono primário, secundário e terciário. Qual desses carbonos é o carbono menos hidrogenado? É o terciário. Sempre. Ó, olha o terciário aqui. Um hidrogênio. Olha o secundário. Dois. Olha o primário. Três. Então a gente pode escrever essa regra de um jeito que fique fácil para você entender. A gente vai escrever uma coisa do tipo assim. Na hora que você for substituir hidrogênios, qual é o hidrogênio mais facilmente substituível? É o hidrogênio do carbono terciário, não é? Então eu vou dizer que a substituição é preferencialmente orientada para o carbono menos hidrogenado. Veja se faz sentido esta regra. A substituição, ela é preferencialmente orientada para o carbono menos hidrogenado. Dizer que o carbono é menos hidrogenado é dizer que o carbono é terciário, tá? Então vou escrever aqui, ó. Nas substituições, não. A substituição será, vírgula, portanto, orientada preferencialmente mente para o carbono menos hidrogenado. Para o carbono menos hidrogenado. Isso seria a regra da substituição em alcanos. Tá? Só que essa regra, gente, ela só vale para substituição em alcano. Com outras reações, que são outros mecanismos, aí é outra história. Tá?
Beleza? Bom, substituímos alcanos. Agora vamos substituir aromático. Ah, eu diria que das duas, disparado, a mais importante é a de aromático. Porque ela tem mais importância. Né? Alcano, não serve pra merda nenhuma, é só para pôr fogo mesmo. Então vamos falar agora das substituições de aromáticos. Benzeno e derivados, né? Eu tinha posto A, né? Acho que aqui é B, então. Aromáticos. Gente, a substituição em aromáticos, ela tem um outro tipo de comportamento. Porque assim, quando a gente fala de alcano, como eu disse para vocês no comecinho, né? Alcano não tem nenhuma característica na molécula que torne ele mais reativo. Não tem polaridade, não tem átomo que puxa elétron, não tem grupo funcional. Os aromáticos, embora sejam hidrocarbonetos, eles já têm uma certa reatividade um pouquinho maior que alcano. Vamos escrever o que os aromáticos têm. Reagem, reagem por um mecanismo de substituição. Só que agora não vai, ela não vai vir com esse nome radicalar. Vai vir com o nome de eletrofílica. Substituição eletrofílica. E nesse caso, como é aromática, a gente fala substituição eletrofílica aromática. Tá? Geralmente, as substituições eletrofílicas de aromáticos, elas aparecem com esse símbolo aqui, ó. SEAR. Tá? Essas substituições, elas são super importantes, por exemplo, na indústria farmacêutica. Pra você produzir medicamentos que têm anel aromático. Tá? Todo tipo de molécula que você encontrar por aí, na indústria, que tiver anel aromático, você pode ter certeza que sofreu substituição aromática. Né? Tá. Por que a substituição vai ganhar o nome de eletrofílica? O anel. Bom, o que é um anel? Um anel é um ciclo de 6 carbonos, todos eles com hibridização do tipo sp2. Portanto, eles têm as ligações duplas, né? E lá na aula de hibridização, a gente comentou que essas duplas estão em ressonância. Então, existe dentro do anel uma espécie de túnel de elétrons. Esses elétrons que estão aqui, ó, eles ficam se movimentando dentro da estrutura. Então, imagina as ligaçõezinhas se movimentando aqui, tá? Isso aqui é uma estrutura pura, rica em elétrons. Em elétrons, tá? Essa nuvem eletrônica, ela vai fazer com que coisas sejam atraídas para essa nuvem. As coisas que vão ser atraídas para a nuvem são chamadas de eletrófilos. Então, existem vários tipos de substituição aromática, né? Existe halogenação, nitração, sulforação, alquilação. Em todas elas, o anel está reagindo com alguma coisa eletrófila. E aí, esse nome é super complicado, mas pensa só assim. Se uma coisa é eletrófila, ela gosta de elétron. Ela gosta de elétron. Tudo bem? Beleza? Vamos montar os exemplos para a gente ver aqui. Ah, eu vou montar primeiro o mecanismo geral, tá? Vou montar o mecanismo geral. Mecanismo geral. Então é o seguinte, para você reagir com aromático, você vai pegar uma molécula que como eu estou fazendo um mecanismo geral, eu vou me representar por AB, tá bom? O ideal não significa que seja imprescindível, mas o ideal
é que essa molécula B seja uma molécula polar. Ela tenha um polo positivo e tenha um polo negativo. Por exemplo, vamos supor que nessa molécula o A seja o elemento mais eletronegativo do que o B, tá bom? O A é menos eletronegativo e o B é mais eletronegativo. Então eu teria um dipolo permanente. Ó, a molécula está ali. Tá. Uma região da molécula positiva vai ser atraída para o anel. Então, o que acontece? No processo da reação, o anel puxa o A e a ligação com o B se rompe. E aí eu passo para o estágio intermediário. O que acontece? Na hora que essa ligação aqui, ó, se quebra, o A, ele perde o par de elétron que mantinha ele ligado no B. O A, ele sai literalmente positivo. Esse A positivo vai buscar um dos carbonos do anel para se ligar a ele. Então, ó, o A, ele vai sair daqui positivinho. E ele vai buscar aqui uma dessas ligações do anel para se estabilizar. Ao mesmo tempo que isso ocorre, o B fica negativo. Então a gente vai para uma espécie de estado de transição. Lembra lá na cinética que tem um complexo ativado? Olha o que acontece, gente. Eu vou ligar o A. Foda-se, qualquer lugar. Como age, não. Ó. Presta atenção, pelo amor de Deus. Tá vendo esse par de elétron aqui, ó? Ele estava sendo usado para estabilizar os dois carbonos aqui, não é? Quando esse A positivo encosta aqui, ó, esse par de elétrons, alô, alô, ele se transforma numa ligação. Tá vendo? Só que tem um problema. No momento em que esta ligação é feita para estabilizar o A, esse coitado desse carbono aqui perdeu o elétron, ó. Ele fica um carbono positivo, chamado de carbocátion. Tá? Beleza? Ok. E o B, bonitão aqui, ó. Só que nessas que a ligação quebrou, né? O A ficou positivo e o B? E o B? O B ficou com o par de elétron. Aqui, ó. Nessa ligação, o B ficou negativo. Aí o anel olha para si mesmo e fala: fudeu. Perdi minha aromaticidade. Perdi minha aromaticidade. Preciso restabelecer essa dupla para estabilizar o anel. Como que o anel faz isso? Tá vendo aqui, ó? Quantos hidrogênios tem aqui? Quantos hidrogênios tem aqui? Hum? Para restabelecer a aromaticidade, esse carbono perde o hidrogênio, H+, H+, a ligação dupla se restabelece e esse H+ se junta com o B, formando isso aqui, ó. B. Tá aqui, ó. Tá? Ah, eu coloquei o hidrogênio errado, gente, perdão. É esse aqui, ó. É desse lado. Ele perde, tá? Você literalmente troca um átomo pelo hidrogênio. Então, a molécula ataca o anel, gruda em um dos carbonos. No momento que a molécula ataca e o átomo gruda em um dos carbonos,
aquele carbono solta o hidrogênio. Esse hidrogênio solto se combina com o B, formando isso. Para nós, o que que importa mesmo? Isso virando isso, ó. Tá? Existe aqui um estado de transição, mas ele não é importante para a gente. Então, assim, quando você olha para a reação superficialmente, que é o que a gente precisa fazer, na verdade, elas parecem iguais. Ah, tira um hidrogênio, põe uma coisa. Tira um hidrogênio, põe uma coisa. Só que, por exemplo, por que que elas não são iguais? Na substituição em alcano, em nenhum momento o carbono fica positivo ou negativo. Ele vira um radical. Nessa substituição, o estado de transição não tem radical, ele tem carbocation. E tem um ânion aqui. Então, assim, quando a gente estuda isso com um pouco mais de aprofundamento, a gente vê que são substituições diferentes, tá? Agora, qual que é o lance dessa substituição, né? Existe uma variedade enorme dela. Por quê? Porque esse AB, ele pode ser várias coisas. O eletrófilo, ele pode ser um halogênio. Então, eu posso reagir o anel com cloro. Vocês estão sentindo esse cheiro? Do quê? É um cheiro de laranja, parece, não sei. Né? Ele pode reagir com halogênio. Ele pode reagir com ácido sulfúrico. E essa reação é super importante, por exemplo, para a produção de detergentes. Vou falar sobre isso. Aí eu chamo isso de sulfonação. Eu posso reagir a anéis com ácido nítrico para produzir compostos nitrogenados, do tipo nitrocomposto, especificamente, nitração. Aliás, né? Não tem como falar dessa nitração e não lembrar do Nobel. O Alfred Nobel desenvolveu uma técnica para produzir TNT, que é o trinitrotolueno. E a técnica para a produção de trinitrotolueno é uma nitração. E ele ficou tão rico com essa técnica que o dinheiro que ele tem você sabe que o dinheiro do prêmio Nobel é da fortuna dele, de tão rico que ele ficou vendendo dinamite. Tá? E aí tem uma quarta, que eu acho a mais importante delas, que é uma reação onde o eletrófilo é uma molécula orgânica também. Também. Por exemplo, olha para esse símbolo aqui. Que tipo de molécula é essa? RX, onde X é 7A. São aletos de alquila. Clorometano, cloreto de etila. Tá? Essas moléculas a gente reage elas com benzeno, geralmente para colocar cadeias carbônicas no benzeno. Essa reação é chamada de alquilação. Alquilação. Tá? Eu vou colocar 3 exemplos. Eu não vou colocar halogenação porque eu acho que não tem muito problema nela. Acho que o problema está nessas 3 aqui. Tá? Fala. Aham. Aí a gente resolve isso com um catalisador. Tem algumas alquilações, tem algumas reações de halogenação, por exemplo, quase todas elas, tá? Vão precisar de um catalisador. Então, por exemplo, onde que o catalisador é muito útil? Em moléculas que são apolares. Para imaginar uma situação bizarra, né? Como que você vai pegar uma molécula polar, desculpa, apolar, quebrar uma ligação e um cara sair positivo e outro negativo? Isso não dá. Quem faz isso é um catalisador, tá? Vamos pegar os exemplos, então. Eu vou colocar da sulfonação, pessoal. Ah, já sei o que eu vou fazer. Puta, vai ficar muito louco. Vamos construir um detergente. O detergente é um derivado de petróleo, né? Vocês estão ligados nisso, né?
Por que que o detergente é um derivado de petróleo? Porque para produzir detergente eu preciso do benzeno. Na verdade, eu preciso de um benzeno e eu preciso de uma cadeia longa. Então, o que que eu vou fazer? Vamos pegar aqui exemplos. Eu vou pegar o anel e vou sulfonar ele. Então, ó, sulfonação do benzeno. Do benzeno. Então, eu vou pegar uma molécula de benzeno e vou reagir com ácido sulfúrico. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou desenhar a molécula do ácido sulfúrico com a estrutura dela, porque senão vocês não vão entender o que vai acontecer. Ah, se você lembrar, a estrutura do ácido sulfúrico, ela é assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. É um diácido, né? Tá. A estrutura que vai atacar o anel, a estrutura que vai ser atraída pelo anel, ela tem que ser um polo positivo, certo? Ela tem que ser um eletrófilo. Então, o que que acontece na sulfonação? A gente usa também, tá, um catalisador. Eu vou colocar aqui um catalisador, tá? De tal maneira que o catalisador vai fazer uma coisa muito louca. Tá vendo essa ligação aqui, ó? Essa ligação? O enxofre, ele tá ligado com 4 oxigênios, né? Essa ligação, ela é polar, gente. Polar. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Se eu quebrar essa ligação aqui, quem me ajuda a fazer isso é o catalisador, você vai gerar um eletrófilo. O que é o eletrófilo? SO3H. A hora que essa ligação quebrar, o enxofre fica positivo. E o OH, adivinha? Fica negativão. Quem diria, hein? Um ácido liberando OH-. É para acabar. Isso não é uma reação ácido-base. Isso aqui na água não vai liberar OH-, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma reação orgânica. Tá. E aí o anel, não sei se vocês lembram aqui, ó. No processo de ataque, o anel libera um H+. Quem é o produto secundário dessa reação? Quem é o produto secundário dessa reação? Água. Água. Por quê? O ácido vai liberar um OH-. E o anel vai liberar o quê? H+. Tá? Ele vai liberar o H+ para poder grudar esse grupo gigante, ó. Então, por exemplo, se o hidrogênio que sai do anel vier daqui, ó, esse grupo gruda aqui, pof. E aí você forma isso aqui, ó. Não é tão absurdo, vai. S. Aí eu vou desenhar ele assim, ó. Ó que loucura, loucura, ó. Mas aí a junção do OH- com H+ virou H2O. Ok? Que função orgânica é essa? A gente não viu. A gente não viu em aula. Se você já viu, você viu em outro lugar. Ela chama-se ácido sulfônico. Ácido sulfônico. Puta, é um ácido orgânico, só que não é carboxílico. Mas, professor, por que que ele é um ácido? Alguém pode me explicar? Aqui. Ele tem um hidrogênio ionizável. Então ele pode ser neutralizado. Ele pode virar um sal. Se você chegar na sua casa hoje e for lavar o cabelo, procura. Você já lavou o cabelo, né? Você lavou. Procura no seu shampoo a seguinte inscrição: Dodecil benzenossulfonato de sódio. Dodecil benzenossulfonato de sódio.
O dodecilbenzeno sulfonato de sódio é uma molécula que tem exatamente isso aqui com uma cadeia gigante aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é o dodecilbenzeno sulfonato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tananã. Tananã. Olha isso, gente. Não se assustem com essa molécula, tá? Porque isso aqui é comum em prova. Que molécula é essa? Esse é o ácido paradodecil benzeno sulfônico, tá? Ácido para, por que para? Por que para? 1,4. Dodecil, 12, benzeno sulfônico. Se eu reagir isso com uma base forte, tipo, por exemplo, vai, reage isso aqui com NaOH. O que que dá? Tira o hidrogênio e põe o quê? O cátion. Isso é um detergente. Isso é um detergente, tá? A hora que isso aqui dissociar na água, vai ter o mesmo efeito do sabão. Ó, cabeça polar, cauda apolar, tá bom? Precisa fazer esses links com as coisas. Sabe por quê, gente? Porque isso ajuda a memorizar. Fala. O hidrogênio do oxigênio lá de cima. Não, não, não. Aqui, o ácido, ele perde isso, ó. E aí sobra dois oxigênios e um OH. O outro hidrogênio veio do anel. Para ter a água aqui, ó, eu tive um H e um OH, certo? O OH veio do próprio ácido que quebrou aqui. E o hidrogênio veio desse carbono aqui, por exemplo, para o S grudar nele. Porque, tipo assim, cada carbono tem um hidrogeninho. Quando o grupo for entrar, o hidrogênio tem que sair. Então, entrou aqui o enxofre, ó, pum, saiu o hidrogênio daqui. Tá? Isso aqui eu coloquei de alegre, tá? Eu coloquei só para mostrar o detergente. Tá? Oi? Não, isso aí é um ano e meio de orgânica mesmo. Porque aí é o catalisador que faz isso. São ligações específicas que o catalisador quebra. Tá? A gente pode tentar usar um pouco de bom senso aqui para tentar descobrir por que algumas ligações não quebrariam. Eu preciso, porque assim, qual que é o lance, né? Eu preciso quebrar uma estrutura, eu preciso gerar uma estrutura positiva, ok? Se eu preciso gerar uma estrutura positiva, a única ligação possível de se quebrar são essas do S com O, que aí o enxofre seria positivo. Aí você pode falar assim, não, mas como que você sabe que não quebra essa ligação, por exemplo? Porque se quebrar essa ligação, eu vou ficar com oxigênio -2 aqui. Isso não é um ânion muito estável. O ânion OH é um ânion mais fácil de formar. Então a gente pode imaginar que seja essa ligação, mas assim, você não consegue olhar na estrutura e falar, olha, vai ser essa, tá? Beleza? Na prática, o que a gente está fazendo é o basicão, tirando o hidrogênio e colocando o grupo. Agora, o que é difícil do aluno lembrar? Que numa sulfonação, o grupo que vai substituir é esse monstrinho aqui, ó. Tá? Uma outra maneira de você escrever o composto sulfonado seria fazer assim, ó. Escreve o anel e aí você põe assim, ó, SO3H. Claro que é um jeito mais abreviado, mas é péssimo, porque você não consegue perceber que o hidrogênio é ácido, tá vendo? Não dá para ter essa noção, tá? Mas tudo bem, pode escrever assim, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu vou pedir um favor para vocês agora. 3 minutos. Faz a mesma coisa com o ácido nítrico, faz a nitração do benzeno e me diz o que forma. Eu vou esperar dois minutos, vai. Tenta montar exatamente a mesma coisa, só que ao invés de você usar sulfúrico, usa o nítrico. Usa o nítrico. Vê se vocês conseguem montar. Vou colocar aqui o esqueminha.
Nossa, credo. Esse não, porque a cadeia não é ramificada. Mas isso é decoreba, tá? É decoreba. Tem, tem. Mas ele fala no texto. Porque nessa questão que você está falando, o Enem deixa claro que o problema da degradabilidade é a cadeia. Então você tem que o problema é ali, ó, por alguma coisa ramificada. Então, por exemplo, se você pegar a estrutura do detergente biodegradável, ele é igualzinho a isso, só que com um monte de metil ali. A bactéria gosta do ramificado, né? Fala. Aromático com bromo. Puta, mas qual que era o reagente que você reagiu com bromo? Só o anel? Impossível. Impossível. Então, peraí, precisa ver se é o exercício é o mesmo que a gente está falando. Se eu tenho um anel, então, peraí, deixa eu só entender o que você está me falando. Eu tenho um anel, aí eu vou reagir ele com bromo, e catalisador, ah, e o menos estável, tá? Ah, tá. Então, não, mas na verdade essa questão não tem nada a ver com reação orgânica, tá? Ela é interpretação de gráfico. Depois a gente pode fazer junto, tá? A explicação para isso é bem mais complicada. Por que que um é mais estável que o outro? Eu vou tentar te dar essa explicação quando a gente for falar daquela história de orto para dirigente. Sabe aquela história de que tem os grupos que vão para orto, tem os grupos que vão para. Aí eu falo sobre isso, tá? Ó, vamos fazer a nitração aqui. Nitração. Nitração. Então, eu faço isso, ó. Anel. Aí eu vou tentar montar a estrutura do ácido nítrico, tá? Nitrogênio, o elemento central, ele faz uma dupla, ele liga com OH e ele faz uma dativa. Esse é o HNO3. O catalisador, gente, é o mesmo. Ele faz a mesma coisa. O catalisador aqui ele vai gerar um eletrófilo. Como que ele vai gerar o eletrófilo? Quebrando a ligação entre o N e o O. Na hora que essa ligação quebra, ó, quem é mais eletronegativo aqui? É o O. O nitrogênio é menos eletronegativo. Então, na hora que a ligação estourar, o oxigênio sai com o elétron, OH-, e o tal do eletrófilo é tudo isso aqui, ó. N dupla O dativa. Isso aqui vai escolher um carbono para grudar. O carbono que ele ligar, por exemplo, vamos ligar aqui, ó. Oi, pronto. Aí, daqui sai um H+. O H+ e o OH- se unem novamente para formar água, tá? E agora você tem o anel nitrado. Nitrado, esse é o nome que a gente dá para ele. O grupo NO2. É o grupo NO2. Que você pode escrever como NO2 ou desse jeito mesmo, ó. Tá? Esse grupo funcional a gente não viu em aula. Ele é o grupo nitro. Nitro, grupo nitro. Ó, ele costuma aparecer assim, ó, gente, tá? O grupo nitro. Aí o nome para isso é nitrobenzeno. Nitrobenzeno. Então, o que que fez o Alfred Nobel ficar rico? Ele pegou o benzeno, colocou 3 nitros e um CH3. Aí virou trinitrotolueno. Porque o que que é o TNT, né? Que a gente ouve falar tanto. O TNT é isso aqui, ó. Você tem isso aqui, ó, que é o metilbenzeno,
que é popularmente chamado de tolueno. Aí eu vou nitrar ele 3 vezes. Eu vou nitrar ele aqui em orto, eu vou nitrar ele aqui em orto e eu vou nitrar ele aqui em para, em relação ao metil, né? Isso aqui é o TNT, tá? As moléculas nitradas, elas são extremamente explosivas. Não é só essa. Os compostos que têm NO2, eles são extremamente perigosos porque eles são explosivos, tá? Você tem um primo disso que é a nitroglicerina, que é produzida de um outro jeito. A nitroglicerina é feita por esterificação, é outra pegada, tá? Beleza? Você vê que o mecanismo é idêntico. E aí vamos falar da alquilação. Alquilação. Ô, gente, a alquilação ela é importante pelo seguinte: o benzeno é só um anel aromático. Como que eu poderia, por exemplo, criar ramificações? Porque o que a gente está percebendo aqui é que esses processos como é que fala, de substituição, eles estão colocando grupos funcionais, né? Colocou o grupo sulfônico, pode colocar um cloro, um bromo. Eu gostaria de colocar uma cadeia carbônica aqui. Sei lá, um etil, um isopropil, para construir alguma outra molécula. Aí eu faço a alquilação. Alquilação. Lembrar que a palavra alquilação deriva da palavra alquil, que são os radicais, né? Metil, etil, propil, isobutil, todas aquelas coisas. Então, na alquilação, você também vai ter catalisador, tal. Você percebe que são reações que você não precisa usar ultravioleta, mas precisa de um catalisador. Isso pode parecer uma informação besta, gente, para vestibular, mas não é. Uma reação que precisa de radiação para acontecer é difícil de ocorrer. Uma reação que precisa de catalisador já é uma reação mais facilmente realizável. Ela só é lenta. Tá? Ah, vamos colocar. Escolhe um grupo para a gente colocar aí, vai. Não seja metil, vai. Põe uma coisa decente. Terc-butil, foda-se. Quero colocar um terc-butil. Já vamos meter o pé na jaca. Então, já vamos meter um terc-butil na molécula. Se eu quero botar um terc-butil, eu tenho que escolher alguma molécula cujo terc-butil entre no anel. Ô, gente, para o terc-butil entrar no anel, ele precisa ser positivo, não é? Então eu vou ligar ele a uma coisa que puxa elétron. Ó, um aleto de alquila. Um aleto de alquila. Aleto de alquila. Cloreto de terc-butila. Quando eu reajo o anel com aleto de alquila, ocorre a alquilação, tá? Aqui também tem catalisador. Tá? Aí eu vou ter isso aqui, ó. Cuidado que aqui o subproduto não é água. Porque assim, o anel ele vai liberar o hidrogênio, mas o aleto vai vai liberar o cloro. Então vai formar HCl. Então vai formar HCl mais agora o monstrinho. No, no, olha lá. Pronto. Assim, cá entre nós é tudo a mesma merda. Você só precisa saber o que cortar da molécula. Tá? Não fazer exercício? Tem umas coisas para contar ainda, tá? Mas acho melhor a gente contar nos exercícios.
Só um comentário, pessoal. Se vocês forem estudar esse assunto em casa, eventualmente durante esses dias, enfim, e forem fazer os exercícios de casa, na verdade, eu sugiro que vocês não façam isso ainda. Por quê? Porque nos exercícios de casa, eu não consegui separar as reações por tema. Então, tem exercício de tudo quanto é coisa misturada. Eu acho que seria interessante, antes de vocês pegarem essa lista, se é que já não pegaram, esperar umas 2 ou 3 aulas de orgânica, de reação. A hora que a gente tiver tido hoje substituição, né? Depois vem adição, e depois vem reações em carbonila, tá mais umas 2 semanas já, aí você pega a lista e mata ela, tá? Mas eu acho que por enquanto vai ser meio frustrante. Até porque esse tema de reações não cai muito. Então, por exemplo, se você varrer essa lista de casa, exercício por exercício, você vai achar aí uns 4 ou 5 de substituição, tá? Não muitos. Bom, questão número 1, isso aqui está na página 114, tá? Nessa parte da apostila, pessoal, eu não coloquei teoria, tá? Porque a teoria é gigante. Nossa, ia ficar muito grande. E eu separei os exercícios por bloquinhos. Então, ó, na parte 1 está escrito lá, reações de substituição e adição em hidrocarboneto. Tá? A gente vai fazer esses aqui. Do 1 até o número 4. Página 114, 114. Página 114. Ai, Deus. Questão 1. Na primeira etapa de reação de alcanos com o cloro, ocorre a troca de apenas um átomo de hidrogênio por um cloro. Considerando somente essa etapa, quantos hidrocarbonetos clorados diferentes podem se formar ao reagirem 2-metilpropano e cloro? Então ele vai reagir. Esse aqui é mais fácil de fazer porque a cadeia é menor. Ó, 2-metilpropano e Cl2. Olha, gente, a rigor, eu só tenho 2 substituições possíveis. Por que 2? Uma que seria o hidrogênio do carbono terciário. Então já vamos desenhar. Ó, H3C, CH3, CH3 e cloro. Que, diga-se de passagem, nesse seria o produto principal, que é o produto com carbono terciário. E aqui eu tenho o outro, que é o primário, e tanto faz em qual hidrogênio eu vá substituir. Então fica H3C, CH3, CH, CH2, e aí o clorão aqui, ó. Aqui, 2. Deixa eu dar só uma dica. Aqui são só esses dois mesmo, tá? Deixa eu ver. É. Só que deixa eu dar uma dica. Sempre que vocês terminarem de fazer as moléculas, vê se não tem carbono quiral. Aqui não tem, tá? Mas o que que poderia acontecer, por exemplo? Às vezes você põe o cloro em algum lugar e surge um carbono quiral. Se surgir um carbono quiral, o que que eu tenho que fazer? Considerar 2 isômeros, tá? Nesse caso não tem quiral nem aqui nem aqui, né? Alternativa B, né? B de bola. Fique atento, tá? Com esse negócio do quiral. 2. Uma mistura de 2-metil-butano e cloro é irradiada com luz ultravioleta, luz solar. Há a formação de HCl e de uma mistura de compostos de fórmula molecular C5H11Cl. Escreva as fórmulas estruturais e os nomes dos possíveis compostos formados. De novo.
Agora é do 2-metilbutano, né? É. Alô? 2-metilbutano. Aqui, aqui. Nem precisa montar a reação, a gente só vai montando os negócios aqui, ó. Quantos tem, gente? 1, 2, 3, 4. Para mim tá dando 4. Se é monoclorado, para mim tá dando 4. Só se eu tô esquecendo de algum. Aqui, ó, o cloro pode vir aqui, ou aqui dá na mesma. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Metil. E aqui o cloro. Aqui o cloro. Esse aqui, ó. Esse é um deles. Botei o cloro aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Nome. Um cloro. 2, metil, butano. Ai, 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 ai. Tem isomeria aqui, hein? O que que vocês conseguem ver? Ou eu tô viajando? Porque, ó, se eu botar um cloro aqui, esse carbono fica quiral. Então, aqui, eu teria o D e o L, tá? O carbono quiral, ele está aqui, ó. Um ligante diferente, 2, 3, que é o hidrogênio, e 4, tá? Eu teria um cloro, 2-metil-D e o L. Tá, agora, eu vou colocar o cloro aqui, ó, tá? Que vai ser o produto principal. Aqui é o metil e o cloro aqui, ó. Cloro. Ó. Cadeia com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. O metil e o cloro aqui. Esse é o 2-cloro, 2-metil. Esse não tem quiral. Esse não tem quiral. Butano. Agora eu vou colocar o cloro aqui, ó. No carbono, no segundo da esquerda para a direita. Ó, aqui vai ter que trocar a ordem, né? Senão dá aquela cagada de novo. Aqui é o carbono 1, ó, gente. 1, 2, 3, 4. Então é 2 cloro, 3 isso, 3 metil, butano. Aqui. E a última possibilidade é o carbono da esquerda mesmo. O carbono primário da esquerda. Ó, 1, 2, 3, 4. O metil aqui e o cloro aqui, ó. Clorinho aqui, ó. Tá? Aqui, ó, esse vai ser o carbono número 1. 1, 2, 3, 4. Então fica um cloro, opa, um cloro, ahn, 3, né? É, 3 metil, butano. Pronto. 4 isômeros, 5 isômeros, né? 2 ali, isômero ótico. Peraí, deixa eu só ver se aqui não tem quiralta. Opa, opa, opa. Aham, isso mesmo. Aqui tem quiral também, ó. Esse hidrogênio, oh, meu Deus. Esse carbono aqui, ó, ele tá ligado com 4 ligantes diferentes. Metil, cloro, hidrogênio e esse monstrinho aqui, ó. Então aqui cabe o D e o L. O D e o L. Então eu tenho, na versão 1 cloro, 2 isômeros. Na versão 2 cloro, também 2. São 4, mais um 5, mais outros 6. Agora, só um comentário que não tem nada a ver com a gente, mas imagina
Como que você faria para separar essa merda dentro do laboratório? Você bota isso aqui para reagir com cloro e pronto. Outra história tem 6 moléculas diferentes. Tá? Então, essas reações, quando a gente fala que uma reação é inespecífica, é isso que acontece na orgânica. Acontece em várias situações. Uma mesma reação ela dá um monte de composto diferente. Tá? Na inorgânica, isso não acontece. Na inorgânica, isso não acontece. Tá bom? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô. Por falar em especificidade, olha para a questão número 3. Essa questão ela é bem importante, tá? Dentro desse assunto, óbvio. Eu preciso, para a gente fazer a reação 3, pessoal, eu preciso contar para vocês uma situação. As reações. Então, isso aqui, se você preferir, isso é um pedaço de teoria, tá? Você pode copiar na apostila, enfim, mas é um pedaço de teoria. As reações em aromáticos apresentam dirigência. Apresentam dirigência. E eu vou tentar explicar o porquê, sem entrar muito em detalhe, tá? Se você já ouviu a expressão orto-para-dirigente, se você já ouviu a expressão meta-dirigente, você sabe que é isso que eu estou falando aqui. Então, vamos imaginar o seguinte: eu quero fazer uma reação em aromático. Então, vou fazer o seguinte: eu vou pegar um aromático pelado, eu vou chamar de pelado, porque só tem hidrogênio nele, e vou reagir ele com uma molécula AB. Beleza. Vamos supor que o eletrófilo seja o A. Então, mas o quê? Cai hidrogênio. Que porra é essa, velho? Oh, alô, alô. Aí acontece toda aquela história do não sei o quê, do hidrogênio sair. No final das contas, tem isso aqui, ó. Você tem o anel, já, a gente fala assim, monossubstituído, monossubstituído com AB, com A, desculpa. E aí eu formei o subproduto aqui. Ok? Só que vamos supor que eu queira, que nem a gente mostrou aquela molécula do detergente agora há pouco, vamos supor que eu queira colocar um segundo substituinte nesse anel. Então você já tem um aqui, então isso aqui é um anel mono substituído, e eu gostaria de fazer uma segunda substituição. E é aí que começa a história. A minha segunda substituição. Eu vou pegar o anel já substituído com um grupo aqui, ok? E vou reagir com outro composto, que eu vou chamar de CD. CD. Não. C para não confundir com carbono. XY. XY. Mano, vai acontecer um negócio muito estranho aqui. Você pode ter duas reações possíveis. Pode acontecer uma substituição que vai levar um caminho, pode acontecer uma substituição que pode levar a outro caminho. De novo, aquela história da não especificidade. O que pode acontecer? Uma primeira possibilidade seria o eletrófilo. Vamos supor que o eletrófilo seja o X, tá? Então, esse aqui vai ser o meu eletrófilo, ó. Vamos supor que o eletrófilo entre aqui, ó.
Então, eu vou ter isso aqui, ó. Ok? Quando o segundo eletrófilo entra nesse carbono, ele está entrando no carbono orto em relação ao primeiro grupo, certo? Então a gente diz que é uma substituição ortodirigida. Esse é o nome. Eu vou orientar a substituição em orto. Ela também pode acontecer assim, ó. Ao invés do grupo X entrar em orto, ele pode entrar em para. Qual é a coisa estranha? Quando ocorre substituição em orto, também ocorre em para. Ou seja, no final você vai ter uma mistura de isômeros orto-para. Então essa substituição ela ganhou o apelido, né, de orto-para-dirigida. É uma substituição orto-para-dirigida. Essa é estranho, super estranho. Quando a substituição ocorre em orto, ela também ocorre em para. A segunda possibilidade é a possibilidade que restringe a substituição a outra posição do anel, que é o meta. Então, quando acontece a substituição em meta, só ocorre em meta. Então, tipo, é muito doido. Por quê? Ou acontece só em meta, ou acontece em orto e para. Você nunca vai conseguir produzir ao mesmo tempo orto, meta, para, e também não consegue evitar, por exemplo, de ao produzir o orto, produzir o para. Você vai ter que produzir os dois juntos. Ok? E aí, existem várias perguntas dentro desse contexto. Primeira, do que depende isso? Então, a primeira resposta é: depende da natureza desse grupo aqui, ó. Por exemplo, vou dar uma situação. E mentaliza que aqui tem um grupo CH3. CH3. Se o anel tiver com CH3 aqui, a substituição vem para cá. Orto para. Agora imagina que ao invés de ter um CH3 aqui, tem um aldeído, um ácido carboxílico. Se eu tentar substituir já com ácido carboxílico aqui, a segunda substituição vem para cá, que é a substituição meta-dirigida. Meta. Então, como que a gente costuma explicar esse assunto na orgânica? Fala assim, olha, a substituição vai ter um caminho de acordo com a natureza do grupo já existente no anel. E aí nós vamos dividir os grupos em duas famílias. Você vai ter os grupos orto para dirigentes, grupos orto para dirigentes, que são os grupos que direcionam a substituição para as posições orto e para ao mesmo tempo. E você vai ter uma segunda categoria de grupos, que são os grupos meta-dirigentes. Ok? Vamos dar uma lida na questão, porque agora eu acho que a gente consegue entender um pouco o denunciado. E na questão, pessoal, ele vai mostrar a relação dos grupos, tá? Conselho de amigo, não precisa decorar esses grupos, tá? Oi. Como? Aqui? Pode, pode. É que HBR, então, é que com HB não rola. Deixa eu te contar por quê. Porque é o seguinte, quem vai entrar no anel é a parte positiva da molécula. Hum? Aqui é hidrogênio, não tem por quê. Eu escolhi uma outra molécula, tá? Mas assim, em tese poderia.
se fosse uma outra coisa. Olha o que ele fala na 3. Agora acho que dá para entender. Quer ver? Ó? Grupos ligados ao anel benzênico interferem na sua reatividade. Alguns grupos tornam as posições orto e para mais reativas para a reação de substituição, e são chamados orto-para-dirigentes, enquanto outros grupos tornam a posição meta mais reativa, são os meta-dirigentes. Ele faz uma relação dos grupos orto-para-dirigentes. Ele coloca aqui o grupo cloro, ele coloca também o grupo bromo, ele coloca o grupo hidroxila. E ó, eu vou colocar aqui, porque ele coloca o grupo carbônico. Eu vou colocar aqui grupos R. Metil, etil. Os grupos alquil são ortoparadirigentes. E aí, na tabela de baixo, ele coloca os meta. Ele coloca o grupo nitro, ele coloca o grupo carboxila e ele coloca o grupo sulfônico também. Tá? Repito. Verônica. Beleza. Repito, você não precisa memorizar isto. Você não precisa memorizar essas relações de grupos, tá? Tá aqui a relaçãozinha. Aí, diante disso, ele fala o seguinte: as rotas sintéticas 1, 2 e 3 foram realizadas com o objetivo de sintetizar X, Y e Z. E ele quer que a gente diga quem são X, Y e Z. Vamos lá. Primeira reação. Ele pega um anel. Ops. Ele pega um anel. Aí ele reage isso aqui. Então, aqui o cara fez uma filha da putagem, né? Você viu que ele coloca duas coisas, uma em cima da seta e uma embaixo? Em cima ele coloca ácido nítrico, embaixo ele coloca ácido sulfúrico. Aqui, tá? Beleza? Tá, aqui é foda porque quem é o catalisador, quem é o reagente, né? O cara que tá aqui em cima, pessoal, é o reagente, tá? O cara que tá aqui em cima é o reagente. O cara que tá aqui embaixo é o catalisador. Mas como que você sabe isso, Danilo? Porque eu tô lendo nas outras de baixo e tô vendo a mesma coisa. Você vê que na 2 ele coloca o cloro em cima e o AlCl3 embaixo. O AlCl3 é o catalisador, tá? Então aqui o que que ele está fazendo, na verdade? Uma nitração. É uma nitração com o ácido sulfúrico agindo como catalisador. Então, eu vou produzir o quê? O nitro. Eu vou produzir o nitro. O primeiro grupo entra em qualquer lugar. Aí, ó, tem um jeito que a gente não precisa escrever, mas se aparecer, você sabe. Essa reação, ela produz água também, não produz? Então, você pode escrever assim, ó. Isso acontece muito na orgânica, tá? Para você não ficar escrevendo tudo, você põe só a molécula orgânica e, tipo, produziu água. Você põe uma setinha fazendo isso. Então, se aparecer, você já sabe o que significa. Aí, na segunda reação, ele bota cloro com o catalisador, que é o cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio. Tá. O grupo que está aqui, ó, é o grupo nitro. O grupo nitro é metadirigente. Então, o cloro, ele não vai conseguir entrar em outra posição que não seja a posição meta. Tá?
E aí, o subproduto, nesse caso, quem é? É o HCl, né? Aqui, tá bom? Na segunda, ele usa cloro-cloro. A cloro-cloro é fácil. Primeira reação com cloro, dá o clorobenzeno. Agora eu não vou ficar escrevendo mais essa setinha, tá, gente? Ó, aqui. E aí, e a segunda, gente? Ó, o primeiro cloro entrou aqui. Quando eu for fazer a segunda cloração, o primeiro cloro vai mandar na posição do próximo cloro. Então ele vai orto para. Então aqui eu teria orto e para, uma mistura dos dois. Quem que vocês acham que fica mais, orto ou para? Tipo, tem lá o orto para, né? Quem que vocês acham que tem mais, orto ou para? Por quê? O que é isso? São dois carbonos orto contra um para, né? Então, porque assim, o que acontece? Tecnicamente, os carbonos orto e para têm a mesma reatividade. Então, o carbono ele pode ir para o orto ou para o para com a mesma facilidade. Só que como tem mais carbonos orto, aí vira uma questão de probabilidade. Qual é a probabilidade de um carbono entrar em orto? 2 de 3. Qual a probabilidade do carbono entrar em para? 1 de 3. Né? Então aí vira uma questão de probabilidade. Né? E no terceiro caso, é cloro e depois ácido nítrico. Ele fez o contrário. Caralho, idiota. Ó, cloro, primeira etapa, clorei, pronto. E depois eu nitrei. Percebe que ele fez o contrário, né? Na primeira, ele nitrou e clorou. Os dois ficaram em meta, tá vendo? Nas terceiras, ele primeiro clora, e aí esse cloro é orto-para. Então eu vou produzir o orto-nitro, orto-nitro e o para-cloro-nitro. O para e aqui O2N. Sai. Deixa eu colocar as saidinhas, vai. Aqui sai HCl, aqui também sai HCl. Aqui sai HCl e aqui sai água. Aí. Agora é ver a resposta aí, vamos ver. Na primeira é meta, ficamos entre B e C. É a B, né, gente? É a B. É a B. Primeiro meta. Na segunda, ou cloro ou para, mas ele colocou só o cloro, desculpa, orto ou para. E na terceira, para. Então ficou meta, orto e para. Alternativa B de bola. B de bola. Tá bom? Tudo bem da gente fazer a última para deixar tudo zerado? Tudo bem, né? Eu falei que a gente ia sair um pouquinho mais cedo, mas vamos esticar um pouquinho aqui. Que a gente já vai com isso zerado para a semana que vem. 4. Caso o ser humano não tivesse Nossa, caso o ser humano não tivesse a capacidade de sonhar, você não estaria lendo essa prova. Nossa, que filho da puta. Vai tomar no seu cu, seu arrombado do caralho. Desculpa, gente. Caso o ser humano não tivesse a capacidade de sonhar, você não estaria que nem um idiota fazendo essa prova. Pois provavelmente ainda estaria no laguinho pescando, comendo, subsistência, na pré-história.
Perderíamos a capacidade de resolver problemas. Nem teríamos problemas, né? Foda-se. Algumas pessoas relacionam o sonho às grandes descobertas, como foi o caso do químico alemão Kekulé, apontado como um dos descobridores do benzeno, molécula que forma um anel de 6 carbonos, que afirmou que a descoberta surgiu de um sonho em que viu uma serpente mordendo o próprio rabo. A esse respeito, marque a verdadeira. Hum. O cara tomou um ácido, né? Ele tá chapado. Misericórdia. Porque a revolução industrial do Big Mac, nós falamos, o que que é isso? 2 núcleos condensados de benzeno são denominados difenil. Benzeno, né? Ó, benzeno. Tá. Isso aqui, ó. Usa para matar barata. O que que é? Desodorante? Como assim? Ah, não, eu pensei que você ia falar desodorante. Não, perdeu, claro, claro. Desculpa aí. Isso é o naftaleno, tá, gente? Tem outro errado? Não, NO2, tem que ser NO2 aqui. Aqui é O2N. Aonde que tá errado? Virou NO2 aqui. E sai água. Hã? Separou o exercício para isso? Eu tô brincando, né? Eu tô brincando. Calma. Naftaleno, tá? Naftaleno. Você tá chorando? Por quê? Ah, vai tomar no cu. Tímido. B. Em reação simples, o benzeno reage com o gás cloro, produzindo um inseticida denominado hexacloreto de benzeno por uma substituição. Olha, possível é. Você está dizendo o seguinte, ó. Se eu pegar o benzeno e reagir com cloro, só que aí, mano, vamos lá. Eu tenho 6 hidrogênios, né? Se eu quero hexaclorar o bagulho, você vai precisar de 6 moléculas. Porque cada molécula vai botar um cloro no lugar de hidrogênio. Cara, olha isso aqui, velho. Dá medo só de olhar pro bagulho. Pensa num bagulho que deve dar câncer até no cabelo. Olha isso aqui, cara. Super tóxico. O anel, gente, os anéis aromáticos, eles já são estruturas cancerígenas, tá? Os clorados, esses compostos clorados, o cloro é um átomo que aumenta significativamente a lipofilicidade de uma molécula. Então, isso aqui, por exemplo, para parar no estômago, no fígado, é 2 palitos, tá? Então dá para fazer, ok. E isso seria uma substituição. C. Então deve ser essa, né? Os hidrocarbonetos aromáticos possuem anel benzênico e são isômeros funcionais de fenol. Não! Ô, gente, por que que um anel benzênico não pode ser isômero de fenol? Por quê? Porque não tem a mesma fórmula. Para ser isômero, não esquece, precisa ter a mesma fórmula. Então, hidrocarboneto só pode ser isômero de hidrocarboneto. Não tem outra possibilidade, tá? Então, a C tá falsa. E. O anel aromático é muito estável. Devido a isso, o benzeno só irá reagir em condições drásticas. Não. A gente chama de condição drástica o que ocorre nos alcanos. Eu preciso de uma energia extra, que é a radiação. Aqui você usa um catalisador, tá? Então, se ele fosse tão estável, você não precisava de catalisador. Você precisava de outra coisa. Tá? Ah, professor, mas você falou naquela aula de isomeria que o benzeno é estável. Gente, eu falei que o benzeno é estável comparado com outros compostos com dupla. Tá? Agora, se você compara benzeno com alcano, aí o benzeno é mais fácil de reagir mesmo. Tá bom? Então é a B de bola mesmo. Fechou?
Então é isso, gente. A gente conseguiu terminar a primeira aulinha de reações. Na semana que vem, a gente pega a adição para falar da regra de Markovnikov. Tá bom? Professor, Oi, por que... saúde! Obrigado. Foi você que espirrou aquela hora? Não, não espirrei, não. Quem foi que espirrou? Foi quem? Eu... O Eloy? Ah, tá. Puta, foi o Eloy, gente. Fala, Lund, desculpa. Como que se forma um hexacloreto de benzeno, sendo que o grupo cloro, né, o cloreto, ele é um grupo orto e para? Tipo, como que vai ter mais? Vamos lá. Se eu tenho. Botei um cloro aqui. Ok. O próximo cloro pode entrar aqui. Por exemplo. O terceiro cloro, ele pode entrar aqui porque ele está em orto, ou aqui porque ele está em orto com esse aqui, ó. O quarto cloro, ele pode entrar aqui. Qualquer posição que ele entre vai estar em orto em relação a algum cloro. Oi? Perdão. Então, eles vão entrando normalmente assim, ó. Entrou aqui, cloro aqui, cloro aqui. Talvez, se o substituinte fosse meta, eu não conseguiria fazer isso. Tá? Porque, por exemplo, vamos supor que você tivesse um NO2. Vamos supor, vai, um NO2. Aí eu vou botar alguma coisa aqui. Botando alguma coisa aqui, só pode vir aqui no X. Aí eu precisaria ver o que, que é esse X. Né? Esse X, por exemplo, ele pode ser orto-para. Se ele for orto-para, o substituinte pode entrar aqui, aqui ou aqui. O que, que é importante a gente lembrar? Esse comportamento orto-para e meta, ele é funcional na segunda substituição. Se você pegar esse composto aqui, Lund, e impuser outras substituições, eles podem preencher com tudo aqui. Tá? Outro detalhe também que eu queria te comentar, só para encerrar. No TNT, que eu tinha falado agora há pouco, quer ver, ó? No TNT, você tem isso aqui, ó. Esse é um caso, por exemplo, ó. Eu vou nitrar ele. Se eu for nitrar 3 vezes, só vem aqui, ó. Só vem aqui. Tá? Beleza? Só que, por exemplo, se eu quiser colocar outros substituintes aqui, eu posso. Vou ter que usar um catalisador? Vou. Vou ter que provavelmente reagir com excesso do outro reagente, mas eu consigo. Essa preocupação do ortoparimeta, ele serve para a segunda substituição. Se eu for encher o composto de substituição com hidrogênio, isso já não é mais relevante. Tá bom? Fechou? Então vamos. A partir da terceira já é outra coisa. Já é outra coisa. Valeu, professor. Tá?